Olá pessoal, tudo bom? Nós vamos começar agora uma videoaula. Gente, eu não vou entrar no mérito, essa videoaula não é para apresentar nenhum conceito. É uma videoaula só para ensinar vocês a mexer no F2, tá ok? Então, eu não vou me preocupar com as características reais do material, vou colocar características fictícias. E também não vou me preocupar com a seção transversal. Vou colocar uma seção transversal que também é fictícia. Vocês é que vão ter que fazer a aplicação, porque nesse método de ensino, vocês têm que resolver o problema. Então, eu só vou ensinar a mexer no software, porque eu vou usar o software para poder ensinar os conceitos para vocês. Mas nesse momento inicial, eu só vou mostrar o software. Tá ok? É isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Inicialmente, a gente abre o software, esse é o ícone. Aí, a gente precisa, se a gente for tentar, a gente precisa inserir a nossa estrutura. Para inserir, a estrutura ela trabalha basicamente nós e barras. Se eu for inserir uma barra, tá aqui, ó, Insert Member. Eu inseri uma barra. Se eu for inserir aqui, tá vendo que está perdido no espaço? Se eu colocar, eu não sei exatamente como, não tem como fixar a minha barra. Então, o que eu preciso fazer? Antes é preciso falar para vocês que aqui, nesse vermelhinho aqui, vocês conseguem ver o tamanho da minha barra, entendeu? No F2 não tem o comandinho orto, mas tem outro comando que é equivalente, que é o seguinte: você apertar ESC aqui, você clica em Grid, Grid vai fazer uma rede de pontos. Essa rede de pontos, você consegue saber que de um ponto até o outro vai ter essas distâncias aqui. Em X, cada ponto está distante um do outro 1 metro, e em Y, 1 metro. Se você quiser fazer com que a sua grade ela fique com uma distância menor, é só mudar aqui, ó, por exemplo, 0,5 por 0,5. Agora sim. Só que é o seguinte, se eu for inserir um membro, que é inserir o meu elemento, ainda está perdido no espaço. Ó. Mesmo tendo os pontinhos, ele não é útil. O que eu preciso fazer? Ligo o snap. Quando eu ligo o snap, aí eu vou inserir o membro, olha o que acontece, ele fica pulando de pontinho em pontinho. Isso dá mais precisão. Por exemplo, eu quero lançar uma viga de 1 metro. De 1 metro não, de 6 metros. Então eu clico aqui, ele vai fixar. Então, ó, se você olhar o lente aqui, que é a distância, ela está fixa. Ó, então, lancei um membro de 6 metros. Então, é assim que lança. Bom, vamos lá. Se você quiser inserir um ponto intermediário, você consegue. Por exemplo, 1, 2, 3. Aqui no meio da barra, eu vou lançar um nó. Pronto, lancei um nó. Agora eu tenho dois elementos, um aqui e outro aqui, que se comportam como se fosse um, porque esse nó não faz a menor diferença, só divide. Aí o que acontece? Eu quero lançar um pontalete aqui, então eu vou nesse ponto, lanço de 1,5 m. Lancei, lanço o meu banzo superior, lanço o meu banzo inferior, ligo esse ponto aqui, ligo esse ponto aqui. Pronto, tá aí o tesouro, uma tesoura. Se quiser, pode até aumentar aqui o número de diagonais e montantes. Para quem não sabe, gente, pontalete é esse do meio aqui, o grande. Montantes são esses menores aqui, os verticais menores. E diagonais são esses que estão em diagonal. Beleza. Bom, tá aí. Inserimos a nossa estrutura. Bom,
primeira coisa que eu vou ensinar vocês é definir os parâmetros do material. Primeiro você clica aqui, nesse botão aqui, ó, Material Parameters. Aí, aqui do lado já tá para definir os parâmetros do material. Clica aqui, ó, que é Create New Material Parameters, ou seja, para criar um novo parâmetro de material. Não tem, eu vou colocar aqui como é madeira, não tem madeira aqui, ó. Tem só aço, concreto e alumínio. Então a gente escolhe esse genérico isotrópico. E aperta Done. Agora eu vou colocar, gente, o módulo de elasticidade de uma madeira, que é 25.000. Não vou mostrar para vocês o que é módulo de elasticidade, vocês vão descobrir, em uma aula posterior eu coloco para vocês. Mas basicamente o módulo é a resistência à deformação. Quanto menor o módulo, mais se deforma o material. É que nem um elástico. Se o módulo do elástico for grande, então o elástico é bem rígido, né? Parece uma borracha. E se o módulo de elasticidade for bem pequeno, ele é que nem um elástico, ele estica bastante, né? Então tá, então nós temos a nossa estrutura formada, nosso material está definido. Só que é o seguinte, nós precisamos definir que essas barras aqui são esse material. Para isso você tem que selecionar os seus elementos e clicar aqui, ó, em Apply Current Material Selected Members. Ou seja, eu vou aplicar aos materiais correntes. Então eu clico aqui, apliquei, pronto. Defini o meu material. Agora, gente, vamos definir a seção. É aqui em Section Properties. Nesse lugar de seção, a gente vem aqui. Seção, gente, não sei se vocês sabem, mas por exemplo, se você cortar uma estrutura no meio, seção é corte. Se você cortar uma seção no meio, o formato, a área que forma é a sua seção transversal. Então, a gente precisa, cada barra dessas, tanto dos meus banzos superiores, quanto banzo inferior, quanto montantes e diagonais, todas elas, se você cortar, tem uma seção transversal, que vai resistir os esforços. Então, eu preciso definir essa seção. Vou definir aqui em Create New Section Properties. Bom, vamos considerar que os meus membros são seções retangulares. Então, vou colocar em Rectangle. Eu vou até escrever retangular. Seção retangular. Ok. Então, é uma seção retangular. Digamos que a base da minha seção retangular seja 5 centímetros. Ele está em milímetros, então eu coloquei 50. E que a altura é 10 centímetros ou 100 milímetros. Tá bom, defini a minha seção. O que eu faço? A mesma coisa, seleciono tudo e clico aqui nesse botãozinho de aplicar. Então, cliquei, aplicou. Agora, nós vamos lançar os apoios, que é o Support Conditions. Digamos que essa minha tesoura está apoiada aqui, nessa ponta e nessa ponta. Então, vamos colocar nessa ponta aqui, vamos fixar o X e o Y. Por quê, gente? Um apoio ele pode fixar em duas dimensões. Se você olhar aqui em duas dimensões, a minha estrutura pode correr para baixo, para cima, para frente, para trás, e ela pode girar, né? Então, ela pode fazer 3 movimentos. Correr para baixo, para cima, para frente, para trás e girar. O que eu vou fazer com a minha estrutura? Eu não vou deixar ela fazer um desses 3 movimentos. Eu posso impedir todos os 3 movimentos, é só fixar aqui, que daí ela não gira, não faz nada. Fixar os 3 movimentos. Só que é o seguinte, uma tesoura normalmente é apoiada numa viga que ela permite o giro na ponta. Ela permite se deformar. Então, eu vou tirar a rotação. Então, vou deixar fixo só o X e o Y. Então, aqui ela não pode ir para cima e para baixo, nem para frente e para trás, mas ela pode girar. Só que daí você fala, poxa, se deixar ela girar nesse ponto, então a estrutura vai cair. Beleza, ela cai. Vou até aplicar aqui, ó. Apliquei. Mas eu vou fixar esse outro nó, que daí ela não deixa ele girar. Então, eu fixo outro nó. Então, fixei os 2 nós, ela impede o giro. Entendeu?
para ser fiel à estrutura, eu vou fixar só o x desse daqui. Opa, peraí, contrário, né? Só o y. Vou fixar só o y. Agora sim. Agora a estrutura está fiel à realidade. Bom, gerei os meus apoios, né? Agora, aqui é uma coisa sobre reações, aqui flexibilidade, não precisa se preocupar com isso. Eu poderia colocar cargas concentradas do meu telhado, né? Então vamos supor que vamos colocar uma carga das terças. Digamos que as terças pesam 3. Opa, peraí. Isso daqui tá errado. Vamos renomear isso daqui para P1, que é a carga 1 do ônibus. Agora nós vamos colocar, digamos que a carga dela seria uma carga concentrada em Y. Ó, gente, a carga ela pode agir no eixo Y ou no eixo X. Se agir no eixo X, é uma força horizontal, tende a empurrar para frente ou para trás a minha estrutura. Se for em Y, é para cima e para baixo. Como a carga de cobertura é de cima para baixo, então nós vamos colocar uma FY aqui. E como é para baixo, então é negativo, menos 3 kN. Seria essa a minha carga. E a gente vai lançar essa carga em cada um dos nós. Em cada um dos nós. Esse do meio aqui, vamos supor que a carga seja um pouco maior. P2. E a minha carga, vamos supor que ela seja de 6 kN. Opa, mas tem que ser negativo. Essa daqui vai ser a nossa P1. Agora, gente, vamos supor que tem uma outra carga, que é o peso próprio da madeira, né? Digamos que ela pese 0,2. Não, errei de novo, ó. Que é o P3. Só que P3 a gente vai fazer... Só que é o seguinte, essa é uma carga concentrada em cada ponto. Vocês não concordam que o telhado também tem o peso das barras? Então, o peso das barras é distribuído. Então, se é distribuído, a gente coloca uniforme loads. Então, a gente vai colocar aqui uma carga uniforme de... vamos colocar uma carga uniforme P3 em Y também, tá, gente? Que é de cima para baixo. Menos, vamos colocar aqui 0,3, né? Aí a gente coloca em todas as barras, como se tivesse o peso sobre todas as barras. Só que aqui deu uma... Pronto, tá aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos... Beleza, terminamos de lançar todas as cargas. Agora, e lançar os apoios. Então, agora sim, gente, nossa estrutura está pronta para ser calculada. Ó, o que a gente vai fazer? Tem esses 4 cálculos aqui, ó. Esse primeiro cálculo é axial forces. A gente tem que salvar em algum lugar. Vocês salvam onde vocês sabem onde vai estar, tá, gente? Para vocês não perder o arquivo de vocês. Salva. Sim. Agora, gente, não sei se vocês estão percebendo, mas ele está mostrando diagramas. Depois eu vou mostrar para vocês especificamente o que é cada um desses diagramas. Mas olha, se você diminuir aqui, vou diminuir tudo. Ele mostra as cargas como se fosse assim, as cargas normais, entende? As que agem comprimindo ou esticando a estrutura. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, por exemplo,
Aqui, ele não está deixando fazer do jeito que eu quero. Então, esse diagrama aqui é menos 17,7, ou seja, esse banzo superior aqui, ele está sofrendo uma compressão de 17,8 kilonewtons. Então, está apertando essa barra 17,8 kilonewtons. Essa do meio está sofrendo uma tração de 9,1. Consegue enxergar? Aqui, uma tração de 2,4. Os montantes estão tracionados. Ó, aqui é menos. E esse montante aqui é mais, 9. Essas barras, o banzo inferior também está sendo tracionado. Ó, 20, 20, aqui está 23,4. Aqui está 23,2. E aqui embaixo dessa barra aqui está sofrendo uma tração de 26,1, uma compressão. Então, gente, esses são os esforços normais da minha estrutura. Aqui, esse outro desenho aqui é shear forces, ou seja, forças cortantes. É o que está cortando minha estrutura. O corte está sendo máximo aonde? Aqui é 0,3. Aqui é 0,3. Aqui é 0,2. Aqui é 0,1, 0,4. Ó, a máxima cortante é 0,4 nos apoios. 0,4 é o máximo da minha cortante que tem. Beleza. Aqui são os momentos que causam giro na estrutura. Olha aqui. O máximo de giro que eu tenho é aqui nesse ponto 0,2. 0,2. Espera aí, deixa eu ver se tem. Aqui é 0,2. Se vocês quiserem, gente, vocês podem vir aqui em display, display, e aí você vem aqui, aqui é para reações de apoio, né? Aqui dá para você saber quanto pesa, quanto está pesando tudo isso, quanto está gerando de carga. Option. Se você quiser, você pode colocar os textos maiores para vocês verem. Ou então, vocês conseguem colocar assim, símbolos e unidades, formato. Vocês vêm aqui, por exemplo, o diagrama de momento, né? Ó, moment. Você pode colocar com duas casas, por exemplo. Aí ele aparece mais casas. Então é mais preciso, né? Então, gente, isso aqui é o momento. E aqui é a deformação. Isso daqui, esse azulzinho, é a minha estrutura depois de receber as cargas. E aqui é antes de receber as cargas. Aqui é o tanto que ela se deforma. Você sabe exatamente como é a deformada da sua estrutura. Olha que legal. Se você for aqui em compressão, você vai saber que o lugar que está mais comprimido, que é o esforço que dá mais problema na estrutura, é esse aqui, ó, 26,1. Então, significa que nesse ponto eu vou precisar de mais barras, entende? Pessoal, basicamente o F2 é isso aí, é simples, não é complicado. Eu gostaria que vocês tivessem uma ideia, mas eu espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas, vocês podem tirar nas aulas. E é isso aí, gente.